Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui com as nossas pérolas de sabedoria, momento de reflexão, e no final eu quero orar por você e com você. Lembrando que nós temos o nosso Instagram e você pode também nos acompanhar pelo nosso Instagram. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. Você é muito bem-vindo, que eu tenho realizado durante a semana, 2 dias na semana eu realizo lives pelo nosso Instagram. E você poderá estar comigo, quem sabe hoje. Então, se inscreva lá, melhor dizendo, né? Se inscreva no YouTube, né? Que aliás a gente tem também o nosso canal no YouTube, Agindo Deus, quem impedirá no YouTube. Se inscreva lá e você vai ter outras ministrações no nosso canal também. Mas o nosso Instagram é Agindo Deus, quem impedirá. Você pode também nos seguir e ser abençoado também através dessa rede social, que lá a gente coloca conteúdos e também sempre fazemos algumas lives. E nisso você é muito abençoado, com certeza, em nome de Jesus. Vamos lá então para a nossa pérola de hoje. Estamos dando seguimento aqui a alguns ensinamentos que Salomão deixou para nós. Então, vamos falar hoje. É interessante que o rei Salomão, ele se dispunha a confrontar seus adversários. Às vezes, amados e amadas ouvintes, às vezes é impossível evitar conflitos. O bom é evitar, mas às vezes não conseguimos. E Salomão sabia que após a guerra vem a paz. Às vezes temos de entrar numa batalha para garantir a paz. Na verdade, Salomão, cujo nome significa pacífico, reinou tranquilamente por 40 anos. Alguns podem achar estranho que aquele rei tenha sido o primeiro a criar uma esquadra naval. Ele reuniu mais soldados do que os reis que o precederam. Esse foi um dos segredos para ele ter mantido a paz em Israel. Então Salomão, ele acreditava na paz através da força. Sempre haverá pessoas que querem provocar confusão. Quando eles surgem, muitas vezes é necessário confrontá-los para que deixem de causar transtorno, ok? Então, olhando a história aqui de Salomão, a gente vê que Davi, o pai de Salomão, foi um dos combatentes mais bem-sucedidos e famosos que já viveram. Quando ele era garoto, matou um urso e um leão com as próprias mãos vazias, enquanto pastoreava os rebanhos de Jessé. Ele compreendia os conceitos de planejamento, ataque e também emboscada. O rei Davi sabia como antecipar os pensamentos de seu inimigo e ele tomava decisões que promoviam a derrota dos seus oponentes. Ele agia de maneira a criar confusão nos adversários e estimular suas próprias tropas. O mesmo Davi que dançou fervorosamente perante o Senhor e seu povo, enchendo-o de estímulo, também fingiu-se louco, deixando a saliva escorrer de sua boca, para que seu inimigo achasse que ele havia perdido o juízo. Obviamente, Davi instruiu Salomão na arte da guerra. Em 1 Reis, capítulo 2, podemos ler que Davi aconselhava seu filho com relação aos inimigos e o advertia sobre os seus amigos e as pessoas qualificadas para assentarem-se à sua mesa. Entretanto, meus amados e queridos ouvintes, também deu a Salomão sua aprovação para que este buscasse a destruição de seus inimigos. E foi assim que Salomão agiu. Quando seu meio-irmão Adonias, com a ajuda de Batseba, pediu Abisaque, a sunamita, como esposa, isso despertou a ira de Salomão.
Assim lemos em 1 Reis que a moça era bela e virgem. Ela serviu de companheira para Davi nos últimos dias de vida deste rei. Adonias demonstrou total desrespeito pelo protocolo espiritual e desejou tomar essa mulher e deitar-se com ela. Está escrito em 1 Reis 2, do 23 ao 25. Salomão ordenou que o irmão então fosse eliminado imediatamente. Por quê? Por quê? Porque se fosse tolerante, estaria enviando uma mensagem errada. Salomão lembrou-se das atitudes de seu pai Davi. Pelo fato de este não ter agido com firmeza para com Absalão e outros, quase perdeu o reino. Então, meu amado e minha amada ouvinte, Salomão amava a paz e a buscava. Porém, também apreciava muitíssimo a justiça. Ele era filho de 2 adúlteros e o primeiro marido de sua mãe, Urias, havia sido morto por ordem de seu próprio pai. Salomão conhecia os resultados da guerra. No entanto, também estava ciente dos resultados devastadores da passividade. Salomão conhecia as recompensas da persistência, da tenacidade e do confronto. Ele sabia que a passividade pode ter consequências trágicas. Por isso, manteve-se firme em reconhecer seus adversários e confrontá-los. Estamos falando aqui de uma história de um rei que foi rei durante 40 anos, minha gente. Hoje em dia, preste atenção, hoje em dia, as regras do mundo civilizado são diferentes. Com exceção de casos extremos em que a guerra se faz necessária, negociamos com os adversários em vez de eliminá-los. Nós os confrontamos por meio de contratos, leis e princípios. Então eu quero passar para você aqui alguns fatos importantes que devemos lembrar quando a gente tem que confrontar uma situação complicada. Primeiro, o inimigo expõe suas fraquezas. Isso é importante. Se não compreendemos nossos pontos fracos, nunca poderemos liberar nossas qualidades. Não podemos corrigir nossas fraquezas se não as percebemos. Não é possível apreciar as pessoas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos se não percebemos em que áreas precisamos de ajuda. Sabe por quê? Porque devemos confrontar os inimigos de imediato. Claro, a Bíblia diz que a nossa luta, como cristãos, nossa luta não é contra carne e sangue. Então, o nosso inimigo não é uma pessoa, né? Vamos usar aqui, é um ser espiritual, mas há momentos que vamos ter pessoas que podem ter um confronto e a gente tem que ter sabedoria, ter a graça de Deus para resolver essa situação, entendeu? Então, e geralmente, vamos assim dizer, esse nosso inimigo se vale de alguém em quem confiamos. Cada inimigo usa um método para tentar enganar-nos. E Salomão cresceu aos pés de seu pai, Davi, um guerreiro, um homem que sabia o que era necessário para trazer espólios para casa. Salomão não tinha medo da guerra, estava ciente da importância de confrontar seus inimigos. Valeu a pena buscar a recompensa. Então, meu querido e minha querida ouvinte, confrontar os adversários foi um dos segredos que contribuíram para que Salomão se tornasse o homem mais rico que já existiu. Então veja bem, e ele era um ser humano como eu e você, mas ele tinha uma sabedoria que Deus deu a ele. Agora eu te pergunto, nós podemos também ter essa sabedoria? Claro que sim, claro que sim. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que vai te dar. Exatamente. Então, peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria como marido, como esposa, sabedoria
para administrar essa empresa, sabedoria para liderar essa equipe de trabalho. Hoje em voga fala-se muito, né? O nosso time, né? Seria a equipe, muitos falam o nosso time aqui de empreendedores e tudo mais. Enfim, dê o nome que você quiser, mas peça ajuda divina, peça sabedoria do alto. Deus deu a Salomão sabedoria, né? Salomão, com 20 anos, ele começou a reinar, o governo dele como rei, né? E ele pediu, Deus falou com ele: peça o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão pediu o quê? Ele pediu dinheiro? Não. Pediu fama? Também não. Ele pediu sabedoria e entendimento. O que Deus disse para ele? Salomão, eu vou dar para você. Como você não pediu riqueza, fama e vitória contra os seus inimigos, então eu vou te dar, sim, sabedoria e entendimento. E, em outras palavras, como se Deus dissesse: vou acrescentar riqueza e outras coisas mais para você. Então, meu amado, com sabedoria de Deus na nossa vida, fica mais fácil resolvermos as coisas, enfrentarmos desafios e até mesmo diante de algum conflito, termos sabedoria para resolver essas situações que às vezes acontecem. Quem que não tem problema na vida, não é verdade? Então, nada melhor do que ter a direção de Deus, porque nós somos chamados para ser reconciliadores. Já ouviu falar na Bíblia? Fala o ministério da reconciliação. Então é muito importante você buscar isso aí, reconciliar. Salomão, como era o homem da negociação, ele aprendeu isso e reinou 40 anos, e o nome dele significa pacífico. Então ele conseguiu pacificar os ânimos das pessoas. Teve confrontos, conflitos, mas Deus deu vitória para ele nesse período dele que ele administrou a nação de Israel, ou seja, foi rei, né? Então, da mesma forma que o Espírito Santo dê a mim, dê a você, a cada ouvinte, sabedoria, discernimento, nos dê graça, nos dê força. É o que eu desejo, eu tenho certeza que é o que Deus quer para a sua vida. E eu acredito, como você está me ouvindo, né, já é um sinal que você está interessado nessa pérola do dia, que é justamente essa pérola, é você justamente ter essa capacidade divina para resolver os conflitos ou até mesmo resolver alguns problemas, seja familiar, profissional e assim por diante, para que você tenha uma vida abençoada. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento especial, que estamos compartilhando assuntos da Tua Palavra, que o Senhor deu a Salomão sabedoria para ser um excelente governante, excelente rei. Teve falhas, com certeza, mas ele agiu em muitas coisas, ele agiu corretamente, porque o Senhor deu luz para ele, deu sabedoria. Então pedimos para nós também, para cada ouvinte, para cada pessoa que está nos acompanhando aqui com a nossa pérola do dia, Senhor. Abençoa esse teu filho, essa tua filha. Livra-os de todo mal, Senhor. E que ele tenha realmente um mês abençoado, tenha uma semana abençoada nos seus negócios, nas suas atividades, no seu trabalho, nos seus projetos, nos seus planos aí da sua empresa, seja este um empresário, um empreendedor, um autônomo, um profissional liberal ou até mesmo um empregado, não é? Que muita gente nos ouve, é um trabalhador CLT, é um trabalhador que está lutando na vida, Senhor. Dê força, dê graça e livra todos nós do mal, Senhor. Nos proteja, nos livra de todo mal. Que a Tua graça, favor e bondade nos acompanhem hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.